Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor soberano, o Senhor altíssimo, o Senhor majestoso, aquele que reina, aquele que está cheio de glória. E aqui é o pastor Nelson, missionário Nelson, com o nosso ministério online, resgatando os feridos, e nós iremos falar algo muito especial. Eu já falei algumas vezes sobre isto, mas não no TikTok. O Cordeiro e o Leão. Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Ele prometeu que voltaria como um leão para julgar os vivos e os mortos. Sejam bem-vindos, compartilhem com outras pessoas. Esta figura do Cordeiro e Leão é uma figura muito conhecida nas Escrituras. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. É o que nós iremos explicar aqui, é o que nós iremos falar sobre Cordeiro e Leão. É um assunto fenomenal, maravilhoso, que eu estou com o coração aceso, querendo realmente falar sobre este assunto. O leão, ele é admirável pela sua beleza, pela sua força, pela sua ferocidade e aparência de rei. Enquanto que o cordeiro, ele é admirável pela sua mansidão e por fornecer lã para as roupas, com a humildade de um servo. O mais admirável de tudo é que é um cordeiro semelhante a leão. Vamos lutar aí para entender, não é? Como essa história, cordeiro semelhante a leão. O que torna Cristo glorioso, conforme Jonathan Edwards comentou há 250 anos. É um conjunto admirável de características excelentes e diversificadas. Porque se nós vamos analisar as características de um cordeiro, as características de um leão, são várias, são extraordinárias e bem diferentes. Mas porque João, ele viu aí Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, horas ele vê como cordeiro, horas ele vê como leão. Jesus é cordeiro, leão, o juízo e a misericórdia. Seus 7 chifres simbolizam a plenitude do poder, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder no céu, na terra
e debaixo da terra. O domínio dele é universal. O domínio dele é todo o universo, toda a terra e debaixo da terra. Até os demônios lhe obedecem, estremecem diante do seu poderio. O poder de Jesus é inexplicável. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 5. E da sua boca saiu uma grande espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 15. O cordeiro semelhante a um leão nos exorta a nós entendermos a pura realidade, a sua autoridade. E ele nos lembra que está conosco em todos os momentos. A todo instante ele prometeu aos discípulos: olha, vocês não fiquem preocupados. Saiam, evangelizem, ensinem, preguem o evangelho, levem as boas novas de salvação, curem os enfermos, expulsem os demônios. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Os sinais irão acompanhar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei convosco, através do meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra nos diz: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, eis que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é disto, na realidade, é que nós necessitamos, da sua presença, da sua autoridade. Ele é um campeão, um líder invencível. Nós também, como meros mortais, simples mortais, pessoas imperfeitas, temos a autoridade do Filho de Deus em nossas vidas. Somos dignos de piedade, mas também temos paixões arrebatadoras. Somos fracos, mas nós realizamos maravilhas no nome de Jesus. Por quê? Ele está conosco. Ele disse: olha, vocês farão maiores obras do que eu. E eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar com vocês. Aleluia. Nossa vida, ela é passageira, ela é transitória. É como uma flor que nasce pela manhã, é como uma erva que nasce pela manhã e à tarde já está murcha. Somos fracos e sonhamos, conquistamos, queremos conquistar tantas coisas. Mas se a glória dele não estiver conosco, nada vai acontecer. Portanto, a glória de Cristo brilha em nossos corações. E como o cordeiro, que é o filhote da ovelha, fraco, inofensivo, manso, fácil de ser capturado, nós vemos os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram oferecidos com o cordeiro. E a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí está mostrando a eternidade de Jesus. Aí está mostrando o eu sou. Aleluia. O que foi, o que é e o que será. Isso em nossa linguagem. Mas ele sempre será eu sou. No presente. Porque ele é. Ele é salvação, ele é libertação, ele é livramento, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é o marido fiel, ele é o desejado de todas as nações. Ele é. E nós podemos confiar nele. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
assim ele não abriu a sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías capítulo 53, versículo 7 e o versículo 10. Ele foi oprimido. Ei ouro blasia de blasia hasnei cantui, lubricantro blahasto obrai chuhamachá, chuhamachará. Ele é o Cordeiro de Deus, que não abriu a sua boca para perdoar os meus pecados, para me dar vida, para me dar autoridade, para me dar poder do Espírito Santo, para me encher dos dons do seu Espírito Santo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8 e o versículo 3. E agora, quando nós aceitamos o sacrifício salvífico de Jesus, diz a palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí nós vemos o cordeiro sacrificado, o cordeiro imolado. Todos os cordeiros que foram sacrificados antes da cruz apontavam para Jesus. Mais de 90% das ocorrências da palavra cordeiro no Velho Testamento refere-se às ofertas e sacrifícios a Deus, que eram imolados, eram sacrificados, e o cordeiro que morreu no lugar de Isaque, no Monte Moriá, era a figura do próprio Cristo. Ali nós já vimos uma simbologia do cordeiro, quando Isaque ele diz: Pai, o fogo e a lenha estamos vendo, mas o cordeiro para o holocausto. E Abraão responde: Deus para si o cordeiro proverá. E ele foi oprimido, não abrindo a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Humildemente, o cordeiro sofredor, o cordeiro sacrificado em favor dos meus pecados, em favor dos teus pecados. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a vida eterna ela possa te alcançar. Que a vida eterna ela possa entrar na tua vida de uma forma toda especial. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus o meu pecado e o teu pecado. E diz a palavra que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. E ele foi oferecido pelas nossas transgressões. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, não resta agora mais nenhum sacrifício. Eu não preciso fazer promessas ou pactos ou alianças. Eu sei que foi pago um alto preço. O preço foi muito alto. Preço da redenção.
preço de sangue. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Aleluia. Dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Êxodo 12, 1-4. Os judeus estavam abertos para um Messias, um cordeiro. Imagino que propriamente dito, que os homens poderem matá-lo, e era um indício para muitos judeus de que Jesus não era o Filho de Deus. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, e aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, então lhes salará na sua ira e no seu furor os turbará. Salmo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Diferentemente dos outros animais, nós vemos aqui agora o cordeiro no altar da eternidade, Jesus, sem mácula, sem mancha, oferecendo-se. Ele deu a sua vida por nós. Mateus 26, 53 diz: ou pensais tu que não poderás agora orar, que eu não poderia agora orar ao Pai, e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a dá-la, tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. João capítulo 10, versículo 17 e o versículo 18. Mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. E agora o que é que nós vamos observar aí, queridos? Nós vamos observar, através da visão de João, o cordeiro entronizado. Ele não ficou na tumba fria, ele ressuscitou. Em Apocalipse desaparece a imagem de um cordeiro manso e inofensivo. Jesus é identificado como cordeiro mais de 30 vezes no Apocalipse. Ele é descrito como um guerreiro vitorioso, glorificado, poderoso, soberano, esplendoroso, magnífico, vencedor. Ele é de fato, aleluia, um cordeiro semelhante a um leão. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro que havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 6. O cordeiro é apresentado como tendo 7 chifres e 7 olhos. E ao longo do livro de Apocalipse, nós vamos ver aí, o chifre é todo um símbolo de força, símbolo de poder, símbolo de autoridade. O número 7 significa plenitude, obra completa. Rafael, tudo bem? Obra completa. Ele fez a obra completa. A salvação está garantida. Toma posse da salvação através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nesta hora. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua situação, seja qual for a tua dificuldade, Ele é pleno,
Ele é absoluto, Ele é magnífico, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que Abraão, Ele é maior que Isaac, Ele é maior que Caim, Ele é maior que Abel, Ele é maior que os profetas maiores, Ele é maior que os profetas menores, Ele é maior do que Isaías, Ele é maior do que Ezequiel, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E, meus queridos, Apocalipse 14:10 diz também: este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Agora ele está entronizado. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, o lugar dele é no trono. Sabe, uma das coisas tão lindas que eu acho é que a palavra do Senhor nos diz: aquele que vencer, aleluia, glória a Deus, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu me assentei com seu Pai no seu trono. Então, olha, oh, aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Muitas vezes aqui nós não temos nenhuma cadeira para sentar, gente, ou queremos comprar uma cadeira melhor e não podemos, queremos comprar um sofá melhor e não podemos, mas vamos assentar no trono de Deus. A Bíblia nos dá esta promessa, é algo futuro. Pelo sangue do Cordeiro, os fiéis venceram e lavaram as suas vestiduras. E disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 14. Tem até o hino. Quem são estes de brancos vestidos? Estes são donde vêm? Estes de brancos vestidos, estes são os que lavaram no sangue de Jesus seus vestidos, por isso estão perante o trono, dizendo: honra, glória, aleluia. Eu cantei muito esse hino no coral. Isto é glorioso, isso é maravilhoso. Honra, glória e poder, majestade para todo sempre. Por isso estão perante o trono, dizendo: honra, glória, força e poder seja dada para todo sempre. Aleluia. E eles depois venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. E ouvi toda a criatura que está nos céus e na terra, debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Ele aí está no trono, o Cordeiro entronizado, onde há perfeita adoração ao Cordeiro de Deus. Aleluia! O leão é um animal de aparência real, admirável pela sua força, pela sua beleza, pela sua agilidade, ferocidade, corajoso, e não se intimida em enfrentar com o adversário. Jesus é o leão da tribo de Judá, que não tem medo, não teve medo,
de enfrentar o adversário. Ele venceu o adversário na cruz do Calvário. Ele veio para esmagar. E diz a palavra de Deus que é muito breve. Deus esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Rugiu o leão e não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 5:3-8. Aí nós temos aí Judá, o leão da tribo de Judá. Judá, ele foi o quarto filho de Jacó, que nasceu de Lia, cujo significado é desta vez louvarei ao eterno Deus. Vemos aqui a explicação e significado do nome de Judá em hebraico, que é dar graças, é elogiar, é louvar. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao eterno Deus. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Gênesis capítulo 29, versículo 35. Aí Jacó vai abençoar os seus filhos, e nós vemos aí que os comparou a símbolos ou animais. E Judá é um leãozinho de presa forte, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os pés, até que venha Siló, e a eles que congreguem os povos. O leão de Judá venceu porque ele se dispôs, ele se entregou e exerceu o papel de cordeiro. Ele entrou em Jerusalém num domingo de Páscoa, que é o domingo de Ramos, como rei, a caminho do trono. Saiu de Jerusalém numa sexta-feira como um cordeiro a caminho do matadouro. Expulsou os ladrões do templo como um leão devorando sua presa. E no fim da semana entregou seu majestoso pescoço, a forca, né? Para ser dilacerado, para ser morto. E o leão de Judá foi abatido como um cordeiro sacrificial. Mas a bênção de Jacó representa aí a liderança, a vitória, o poder, o domínio. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o teu pescoço, sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão. Aí vocês vão observar lá na frente José, né? Sendo governador do Egito, e eles inclinando-se aí diante de José. Gênesis 49, versículo 8. A tribo de Judá era a mais numerosa de todas as 12 tribos de Israel. E Judá assumiu a liderança de Israel quando este se estabeleceu em Canaã. E Davi, da tribo de Judá, era o seu rei. E logo após a morte de Salomão, no reinado do filho de Roboão, nós vemos Israel aí dividindo-se em dois reinos, reinos do norte e reino do sul. E o reino do sul, ou de Judá, tribo de Judá, mais da metade de Benjamim, ok? E que tinha a capital, que era Jerusalém. E o reino do norte, com 10 tribos, mais a metade de Benjamim, e tinha Samaria como a capital. E a Bíblia nos mostra que José, o pai terreno de Jesus, era na realidade descendente da família de Judá e do rei Davi. Por isso Jesus é edificado como sendo a raiz de Davi, né? Jesus, filho de Davi. Visto ser manifesto que nosso Deus permaneceu em Judá, nós vemos Hebreus capítulo 7, versículo 14, Jesus é o leão da tribo de Judá. Significa aí a figura de Cristo, semelhante a um leão vitorioso, o leão que tem força. Aí nós vemos aí João no Apocalipse capítulo 5, versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, porque aqui tem para abrir o livro e desatar os selos, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é o vencedor. Cristo, o vencedor, vive em mim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, queridos, aí que em Apocalipse ele é apresentado como o leão da tribo de Judá.
aquele que venceu, aquele que tem o domínio, aquele que tem a autoridade, o cetro, não se apartará de Judá, o seu governo. No entanto, o leão de Judá venceu porque se dispôs a ser cordeiro. O rei do universo abdicou a sua majestade. Desceu a este mundo, veio a este mundo de lágrimas, como frágil, berecalaitiu. Andeis neve arai relebre aflácio. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, aqui neste momento. Ele está aí te ajudando, te auxiliando, te dando poder, te dando força. Debaitia. Andere mini anjo helesne jo hebla frasui helekyo. Oi rele viajne kande. Bandere bedashio ruplai. Gande hefia sobre entre como na rafias nevias. Remion de rai sobre entre compra frácia. Andi o suite raicho. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós sentimos aqui a sua presença, a presença do leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que abre portas aonde não tem portas, o Yeshua Hamashia, o Jeová Jireh, o desejado de todas as nações, o Senhor que vê, o Senhor que contempla os nossos problemas e as nossas situações. Aí, queridos, o Cordeiro de Deus foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, e nós podemos sentir a sua glória, sentir a sua presença de uma forma toda especial, e a palavra do Senhor, ela é soberana quando nos explica, quando nos mostra essa história extraordinária, né? E aí nós temos o hino, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre
pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que um dia eu vi. Aleluia. Então, meus queridos, que nós possamos louvar o nome do Senhor. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então nós nos alegramos na presença do Senhor nosso Deus nesta noite e que você possa entregar a tua vida ao Senhor de uma forma maravilhosa e estar diante de Deus de uma forma toda especial e sentir a presença do nome do Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor Ele é fiel para nos dar vitória, para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Portanto, aceite a Cristo como o teu Senhor, como o teu Salvador, e que o Senhor Ele possa te encher de bênçãos. Eu oro neste momento pedindo a Deus a bênção para a tua vida. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nós pregamos aqui sobre o Cordeiro e Leão. E esse Cordeiro e esse Leão que possa invadir os nossos corações, possa invadir as nossas vidas de uma forma toda especial, porque esse amor é muito grande. Esse amor é um amor todo especial. E nós queremos, Senhor, que esse amor esteja diante da presença do Senhor neste momento. Esse amor tão grande, esse amor tão especial, esse amor maravilhoso, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele entrar no teu coração. Porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é todo especial e nós podemos louvar o nome dEle de uma forma maravilhosa. Nós podemos louvar a Ele e deixar que Ele entre em nosso lugar secreto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Às 4 da manhã nós estaremos com a nossa oração. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado e que você entre na presença de Deus, sentindo a presença do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tá? Em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor, faça isso neste momento. Faça isso nesta hora. Deixa Jesus invadir o teu ser, invadir o teu coração. Procura uma igreja, congrega. Oi André, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Todos vocês que entraram aí, tá? Que Deus abençoe. Amanhã às 4 da manhã, não esqueçam a nossa oração, ok?